E estamos começando mais um vídeo no Infinity Team. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. E hoje é dia de gameplay. Gameplay do FIFA, né, meu irmão? Exatamente. Ainda nos dando início às dicas de como jogar FIFA. Os passos iniciais para se ter um bom rendimento no jogo, né? Hoje a gente vai falar, como você já deve ter visto aí na thumb, qual o melhor elenco para se montar com 10 mil coins, 10 mil moedas do jogo. Parece muito, mas a gente consegue se mover bem rapidinho. É rápido. É time que monta, depois de jogar 3 partidas, já está montando esse time. Então você até pode ganhar dinheiro no mercado, ou descartar carta, dá para conseguir 10k bem rapidinho, montar um elenco bom e já começar a jogar de forma decente aí. Né? Ter um time que consiga desenvolver dentro do jogo, né? Não passar vergonha. Então a gente já está vendo aqui na tela, a gente vai dar duas opções para vocês. Um time que eu montei, um time talvez um pouco mais defensivo, um 4-4-2, e meu irmão... Eu jogo no modo ofensivo num 4-3-3 violento com o time da Premier League. Então fique ligado aí, veja qual vai a melhor opção para você e vamos à dica aqui. Eu coloquei um misto de time entre a Arábia Saudita, a Liga da Arábia, e a Liga Italiana, Série A. Então a gente tem aqui jogadores destas duas ligas para manter o chemister alto. É muito importante ter um chemister alto para que o time possa ter um bom entrosamento, não errar tanto passe, né, não errar posicionamento em campo, esse tipo de coisa. Eu comecei com um goleiro Castel, por ser um goleiro bem alto. Eu prefiro goleiros que sejam bem altos, que consigam fechar bastante o gol. Não tomar gol de escanteio, né? Geralmente eu gosto de laterais que sejam muito rápidos, porque eles dão assistência no modo de jogo que eu gosto de jogar. Quando os pontas eles vão para o meio, os laterais passam na correria para receber a bola e fazer o cruzamento. O problema é que nesse FIFA está diferente e os meus laterais não estão saindo para o ataque. Provavelmente eu preciso fazer alguma configuração, porque antes eles faziam automático, agora não fazem mais. Então, como não estão fazendo, o que eu estou preferindo? Estou preferindo laterais que sejam mais zagueiros, que ajudem na defesa, que formem aquela linha de 4 e não deixem ninguém passar. Então eu escolhi aqui o Darmian pela direita e o Nacho pela esquerda. Nacho que também pode jogar como zagueiro, né? Tem essa opção dele jogar de zagueiro e de lateral direito, então ele é bem versátil. O próprio Darmian também pode jogar de zagueiro e de ponta direita, então ele também é bem versátil. Como zagueiros, eu gosto de zagueiros que sejam altos e fortes, assim, altos porque senão a gente às vezes coloca zagueiro que é mais baixo, que é mais rápido, só que aí todo cruzamento, todo escanteio que tem, toma gol. Vai tomar gol. Então eu prefiro mais alto, até porque eles ajudam muito quando o goleiro, o adversário dá uma bicuda e tu tem que correr ali pro centro para disputar a bola, o zagueiro alto sempre ajuda. E a questão do ser forte é bom porque às vezes você está jogando contra um cara que tem o Salah. E esse zagueiro mais forte ele vai conseguir dar aquelas trombadas e não vai deixar o Salah disparar na frente, né? E até o Haaland, né? Para segurar o Haaland. Então ajuda bastante. Isso, aqui nos pontos eu botei o Davi Neres e o Carrasco, que o interessante é que eles são rápidos, eles têm um bom passe, eles têm um bom skill. Aqui a gente pode ver o Davi Neres tem 3 de perna fraca e 5 de drible, então é muito bom para fazer os dribles aqui para poder entrar na área. O Carrasco tem 4 de perna ruim e 4 de skill, é muito bom também para Ou seja, não tem perna ruim. Fazer drible e chutar qualquer perna, então ele é muito bom por isso também. No centro, eu gosto também de jogadores que sejam praticamente uns zagueiros, são muito altos. O Thuram, se não me engano, ele tem 1,90 ou 1,92. Me parece que o FIFA, não sei, dá um privilégio para jogadores que são muito altos aqui, porque eles ganham todas as bolas aqui no centro. O QC é muito forte. Então eu busco por volantes meias que sejam bem altos. Tá quase montando um time da NBA aí. A gente tem no ataque o Aubameyang, que também 4 de perna ruim, 4 de drible, é muito bom para jogar de atacante.
E o Thuram, que é também 1 metro, mas tem mais de 1,90 m, é um monstro. E é rápido, né? E é veloz, então 4 de perna ruim. Atacante, tem que buscar atacantes que tem um bom nível de perna ruim, para eles chutar de qualquer puxar jeito. de qualquer lado e já meter o chute. E para completar o meu time, eu coloquei um técnico que fosse brasileiro e da Arábia Saudita. Assim, ele aumenta ainda mais o chemister aqui do time, né? Aumenta o entrosamento do time. Então esse é um time para jogar um pouco, vocês viram, para jogar um pouco mais no contra-ataque, porque aí tem uma linha de zaga que não avança, que não vai para o ataque, mas é muito forte. O centro, ele é muito forte na defesa e faz a conexão rápida com o ataque ali, né? Com os dois jogadores, o Thuram e o Aubameyang, até os pontas, o Carrasco e o Davi Neres, eles correm para o ataque para tentar fazer o gol. Então esse é o meu time que eu recomendo para começar, e ele custou, hoje, nesse momento, 8.350 coins. Interessante falar que esse preço pode oscilar bastante, porque, por exemplo, agora a gente está com uma DME da Ligue 1 aberta. Então todos os jogadores da Ligue 1 estão caros. Se fosse montar um time só de Ligue 1, ia dar mais de 10k. Nesse momento, mas depois que fechar a DME, dá para montar um time da Ligue 1, mas de até 10k, um time muito bom também. Então pode ser que na hora que você for ver esse vídeo e for montar o seu time, aconteça... Os valores estejam diferentes conforme os desafios de montagem de elenco que estejam abertos, né? Então vamos para o próximo elenco. O meu time, eu escolhi fazer o time da Premier League. E na formação do 4-3-3. Eu particularmente gosto muito dessa formação, que eu gosto de jogar pelas pontas. Então faço sempre... Eu dou preferência por ponteiros velozes e um atacante, um central, que consiga finalizar bem as jogadas. Então, para começar o meu time, eu tenho o melhor goleiro do mundo. O overall dele não é condizente, é o Onana. Overall 8-3, o Onana do Manchester United. A dupla de zaga, eu tenho o Akanji do City, junto com o Pau Torres do Aston Villa. E o Akanji é muito bom, que ele tem 4 de perna ruim, então para sair jogando com zagueiro ele é muito bom. E vocês podem ver que são as cartas que eu coloquei, o maior overall, tá aí o zagueiro, porque complica às vezes. Tu gastou um pouquinho mais nele, mas compensou com outros que são mais baratos, né? Sim. Aí pelas laterais, eu peguei 2 laterais relativamente de valores bem baixos, que foi o Munhoz, do Crystal Palace, e o Alex Moreno. Na frente da zaga, protegendo a zaga, eu coloquei o Caicedo, do Chelsea, baita volante, um dos melhores do jogo, e os dois meias que ajudam tanto na defesa quanto na criação do ataque. O Enzo Fernandes, campeão mundial pela Argentina, e o brasileiro Joelinton, que eu também gosto bastante. Pelas pontas nós temos Pedro Neto, que tem uma boa velocidade, uma boa finalização também. 4 de perna ruim, 4 de drible. E pela ponta esquerda, o incrível Savin, que é um brasileiro aí que está voando no City, né? E tem tudo para sair alguns ifs dele aí no jogo. E na frente, o Darwin Núñez do Liverpool, que é um excelente matador, ele finaliza bem, ele cabeceia bem, ele protege muito bem a bola. Então, acredito que é um time que desenvolve muito bem. E os valores para montar esse time foi de 9.950 coins. Nesse momento agora marcou 9.800. Olha, ficou até um pouquinho mais barato. E quando eu jogo contra o Núñez, o atacante Núñez, e o zagueiro Akanji, cara, dá vontade de comprar mesmo, porque os caras são bons. Até se fosse montar um melhor time, eu acredito que o Akanji, claro, seria talvez Rubem Dias e Van Dijk, né? O Van Dijk tá um demônio, cara, tem que ter no time, se tiver condições. Mas o Akanji seria um que estaria ali brigando atrás, depois de Van Dijk e Rubem Dias, seria talvez a principal escolha do jogo, né? Se fosse um elenco sem limite orçamentário, eles pelo menos estariam ali no banco ainda. Sim, sim. E apesar de eu acreditar que o goleiro não faz diferença no FIFA,
Tanto que tem muita gente que a gente vai jogar online, os caras colocam um atacante, colocam um lateral, colocam o jogador, bota qualquer um ali, porque às vezes o goleiro tem vontade própria. Mas, considerando a vida real, eu considero o Onaná o melhor goleiro do mundo, acho ele fantástico, então é ele que sempre vai estar no meu time. É isso, 2 boas opções para você começar aí, se você tiver 10k, quando juntar seu 10k e quiser montar um primeiro time, tem 2 boas opções aí para você começar. E aí, vai escolher qual time? O time da Premier? Se você tem alguma outra sugestão, deixa aí nos comentários para a gente ver, para a gente analisar, de repente a gente até comenta no próximo vídeo se a sua escolha é boa ou não é. É aquele time da La Liga, né? Muita gente gosta da La Liga, né? Sim, a La Liga tem boas opções, jovens jogadores, tão baratos. Tirando o Mbappé e Vinícius Júnior, que não são nada baratos. São astronômicos, mas dá para montar um time muito bom. E se você quiser também, a gente pode montar, se vocês derem sugestões, monta um time de até 50k da La Liga. Então a gente consegue fazer essa análise aí para vocês também, trazer algumas dicas. É isso então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, escrever nos comentários para a gente poder continuar sempre melhorando o desenvolvimento dos nossos vídeos. Nos vemos então num próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.